Ainda não chegou o tempo é o título dessa mensagem. Dá uma ajuda aqui, que eu tenho que fazer para aparecer. Não? Tá ligando? Tá bom. Então nós vamos ler o texto e eu vou pedir para você ler comigo. Assim a gente juntos pensa no texto que nós vamos refletir nessa manhã, tá bom? Olhe para o sua ordem de culto aí para o boletim. Vamos ler juntos esse texto, Ageu capítulo 1, verso 1 a 11. Leiamos. No primeiro dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira, construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Isso. Então, aqui eu tinha o texto. Eu gostaria de, antes da gente começar a exposição, nós orarmos mais uma vez, porque nós temos que olhar para esse momento do culto como sendo um momento que Deus fala conosco de forma muito direta. Por quê? Porque nós chamamos a Bíblia de palavra de Deus, não é à toa. É porque a gente crê que esse livro não é só papel e tinta, ou poesia bonita de 2, 3 mil anos atrás. Ele é palavra que o próprio Deus colocou na pena dos escritores bíblicos. E essa palavra continua a falar aos homens, por quê? Porque Deus conhece os homens como ninguém. E aquilo que ele coloca nesse livro vale para o ser humano em qualquer época da sua história. É por isso que a gente para todo domingo, lê uma porção e diz assim: Deus, fala conosco. É isso que nós vamos pedir agora. Então feche seus olhos, nós vamos pedir que Deus fale conosco. Senhor, nós ouviremos agora a Tua palavra explicada e a nossa oração, nosso pedido é que Tu fales conosco. Senhor, não permitas que minha exposição seja confusa, mas que haja clareza para aqueles que aqui estão e que a palavra de Deus ganhe vida e seja edificante para aqueles que vieram Te cultuar nessa manhã. Mais uma vez, Senhor, te pedimos que o Senhor fale conosco. Caso sabemos que a Tua palavra é viva, ela é eficaz em nossas vidas. Nós pedimos que ela o seja nessa manhã novamente. Oramos pelos méritos de Jesus. Amém. Quero que você pense comigo algumas coisas que estão ligadas a esse texto. Quero que você pense no problema do tempo. Talvez você seja como eu, que parece que sempre tem problema com o tempo. Eu tenho. E hoje de manhã eu já senti isso.
E vários dias da semana parece que a gente tem problema com o tempo. Não só de questão de chegar no horário, não é isso que eu estou falando. Estou falando de mais coisas. Estou falando de como a gente sente que parece que está sempre brigando com o tempo. Veja só, você não sente às vezes que você está brigando com o tempo? Um amigo me disse uma frase que eu achei muito boa. Ele disse assim: quando sentimos-nos ocupados demais, falta-nos tempo para as pessoas mais importantes. Eu comecei a pensar na minha esposa, na família, e falou, não, a começar de Deus. Por quê? Porque o nosso raciocínio é assim: quando a gente tem muita coisa para fazer, a gente deixa de lado aqueles que vão nos entender melhor. Aqueles que vão nos compreender melhor, aqueles que vão perdoar e dizer, não, eu sei que fulano está cheio. Eu sei que ela está ocupada. Mas a gente não começa com a nossa família, a gente começa com o nosso Santo Deus, porque a gente entende que Ele vai nos compreender. Como é ruim estar em briga com o tempo, sentindo que a gente não está conseguindo fazer o que nós deveríamos fazer, inclusive no cuidado das nossas vidas, o cuidado espiritual das nossas vidas, tá? Mas às vezes não é brigar com o tempo, às vezes é postergar o tempo, o nosso dilema, né? Cada fase da vida parece que oferece possíveis impedimentos para um maior envolvimento com o reino de Deus. É interessante como, quando a gente fala de envolver-se num trabalho na igreja, seja uma congregação como essa que está começando, ou mesmo final de ano, nós acabamos de passar por um período de final de ano, e você ter diretoria do próximo ano, normalmente existe uma postura comum de esquivar-se de responsabilidades. Não é a pessoa dizendo assim, não, eu não acho que deva servir a Deus. É porque realmente está difícil, sabe? Tenho muita coisa. Então veja só, e isso não é só seu ou daquela pessoa que você conhece, é de todo mundo. Quando a criança é desafiada a ir na igreja, e ela está fazendo alguma outra coisa que ela gosta, ela costuma dizer assim, mamãe, eu quero brincar um pouquinho mais, né? A criança não quer ir na igreja, porque domingo à tarde está brincando, aí o culto à noite, ela vai quebrar a brincadeira. Então ela tem alguma coisa que seja mais importante. Ela precisa ser ensinada, mas por enquanto ela tem alguma coisa mais importante do que ir à casa do Senhor. Mas aí a criança cresce, vira adolescente, e adolescente é o seguinte, é chato. Porque o adolescente, ele foi treinado a pensar que o lugar que ele tem que estar porque é divertido. Né? Tanto é que quando a gente pensa em professor de escola dominical de adolescente, a gente pensa numa pessoa engraçada. Normalmente as pessoas têm esse conceito. Por quê? Porque o adolescente já antevê o divertido. E a gente, então, entende que se não for divertido, ele não vai. Então tem que fazer divertido para ele ir. Mas olha como ele posterga a ideia de envolver-se no trabalho. Mas ele cresce, fica moço. E aí tem vestibular, faculdade, preparar para a sua carreira. Então assim, não dá, porque a faculdade que eu estou fazendo é pesada, tempo integral. O pastor tem que entender. Eu tenho que investir no meu futuro. Então ele vai se dedicar à sua faculdade. Ou senão, ele entra no mercado de trabalho. Então é o seguinte, casa, tem filhos, aí fica complicado, a gente sabe que fica difícil. Né? E aí vai chegando uma idade em que nós não queremos mais nos envolver, porque já passou, deixa os mais novos, eu não tenho mais vigor. É impressionante como em cada fase da vida sempre dá para postergar. Sempre, sempre. É um espírito nosso, não é uma coisa de um período. Não é verdade que a gente fala assim, vai passar. Não passa, se não for corrigido, não passa. Nós brigamos com o tempo ou nós postergamos o tempo. Não importa qual é o seu problema. Se você é uma pessoa que quer fazer, mas sente que não, eu vou fazer, não estou pulando fora, eu só estou com dificuldade de administrá-lo. Ou você fica postergando, não importa. A questão é que ambos os problemas, e eu me incluo nisso, é um problema de inversão de prioridades. E, na verdade, o profeta Ageu vai falar sobre isso. Esse texto que a gente leu hoje é uma mensagem muito atual, porque é a palavra de Deus, e porque fala de lidar com o tempo. Nós vivemos correndo com coisas do tempo, ou postergando o tempo, e o profeta Ageu estava falando com pessoas que queriam fazer o trabalho de Deus. Mas não veio ainda o tempo. Ainda não chegou o tempo. Então ele vai falar dessa questão de inversão de prioridades. Nós precisamos saber disso e entender isso. Eu quero que hoje você pondere sobre esse assunto, porque nós vamos ver o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre como nós, às vezes, sem perceber, invertemos as prioridades no que diz respeito àquilo que Deus espera dos seus servos, tá? Eu quero contar um pouquinho da história por detrás de Ageu para você entender a palavra dele, senão não fica muito claro aquilo que ele está dizendo. Tá? Então deixa eu explicar um pouquinho. Quero começar com o decreto de Ciro.
Ciro foi o rei da Pérsia que venceu os babilônicos. Lembra que os babilônicos, se você tem alguma noção de história bíblica, você sabe que os babilônicos foram aqueles que destruíram Jerusalém, que conquistaram Judá, onde estava o povo de Deus do Antigo Testamento, e levaram muitos cativos, inclusive gente como Daniel e os seus 3 amigos, lá Misael, Azarias, né? Você conhece a história. Eles, como muitos outros, foram levados cativos para a terra da Babilônia, para serem servos lá. Ficaram um tempo lá, e quando a Pérsia venceu o Império Babilônico, Ciro fez uma coisa inovadora. Olha só que interessante. Ciro foi um homem que entendia que tinha que vencer os seus vassalos não pela força, mas pela tolerância. Tanto é que Ciro escreve um cilindro, é famoso, ele está lá no British Museum, lá na cidade de Londres. Tem um cilindro pequeno, não é muito grande, deve ter uns 20 centímetros, que tem registrado algumas coisas que Ciro, rei da Pérsia, fez. Dentre elas, um texto muito parecido com o que está em Esdras capítulo 1. No qual ele diz que ele, muito bondoso monarca, libertou muitos povos para voltarem para suas terras e reconstruir os seus santuários. Ciro entendia que não adiantava manter o punho forte para vencer os seus, para dominar os seus vassalos. Ele entendia que ele tinha que tolerar, deixar eles cultuarem os seus deuses e simplesmente manter uma relação de cobrar impostos, mas dar a eles certa liberdade para que eles estejam contentes e não queiram se rebelar. Essa era a estratégia de Ciro. No ano 538, ele então concede um decreto em que ele liberta judeus para voltarem para a terra de Israel. Eles saem da Babilônia, cruzam aquela região do fértil crescente, que é chamado, né, aquela região do Oriente Médio, e chegam ali na Palestina para reconstruírem a sua terra. Né? Então, retornam cerca de 50 mil judeus. E desses 50 mil judeus, é interessante que havia um grande número de pessoas ligadas ao templo. Levitas, sacerdotes. Então era certo que eles queriam recomeçar o culto a Deus. Mas é bom que você saiba que dos 50 mil judeus, nós não estamos falando de todos aqueles que estavam na Babilônia. Alguns judeus tinham se perdido no caminho. Sabe por quê? Chegaram lá e se acostumaram com a vida na Babilônia. Construíram casas, plantaram pomares e começaram a cultivar a terra e se estabeleceram. E depois de ficarem lá e se estabelecerem, alguns deles se casarem com pessoas da Babilônia, não dava mais para voltar. Não tinham condições mais de tirar a raiz. Então a gente sabe que alguns ficam pelo caminho. Voltam um número razoável, mas muitos ficaram pelo caminho porque não tinham mais o interesse pelas coisas de Israel. Esses que voltaram, não, esses queriam voltar para Israel, que entendiam que Israel era a terra prometida de Deus. Eles voltam com o seguinte propósito: construir o altar e os alicerces do templo. O altar era o lugar onde se faziam os sacrifícios, e os alicerces do templo eram o fundamento. A expectativa deles era começar com o fundamento e depois construírem o templo. O que vem a acontecer? Infelizmente, começa a haver oposição dos samaritanos. Os samaritanos eram aqueles que tinham ficado na terra de tal maneira que eles se misturaram entre os povos. Eram os israelitas que ficaram lá, que misturaram com outros povos e se tornaram um povo híbrido, um povo não mais de sangue puro, e não adoravam mais só o Deus da Bíblia. Então eles adoravam outros deuses. Eles propuseram reconstruir o templo junto com os judeus falaram não. Por quê? Porque eles sabiam que culto misto, que culto com outros pagãos ia lhes dar problemas. Tinham acabado de voltar do cativeiro por causa de idolatria. Então eles falaram, não, pode deixar, isso é um trabalho nosso. Aí eles não gostaram de ter sido recusados, começam a fazer oposição a essa reconstrução do templo. Então eles fazem oposição, usam de estratégia política, envolvem até os políticos para fecharem a reconstrução do templo. E aí vem uma parada por 15 anos. É interessante você saber isso, porque é aqui que a gente chega na história de Ageu. Eles começaram a reconstrução um pouco depois de 538, por volta de 536, aí param a construção por causa dessa oposição política e se acostumam com essa situação e ficam mais de 15 anos sem fazer nada. Quando Ageu entra em cena, o povo acostumou-se a adorar em ruínas.
O povo acostumou-se a adorar num altarzinho que tinha lá os fundamentos, mas não tinha saído disso. Então, essa é a hora em que Ageu entra em cena para falar aquilo que ele tem que falar. Só para você saber, se você quiser depois ler em casa, tudo aquilo que eu contei está em Esdras capítulos 1 a 4. É o resumo desse retorno do povo para recomeçar a vida lá em Israel. Tá? Então Ageu entra em cena. Ele prega 4 mensagens. Tá aí a divisão. Hoje nós vamos pegar uma parte da primeira mensagem, que é a mais longa. Eu vou terminar ela domingo que vem, Deus quiser. Depois a gente vai pegar as outras. E todas foram proclamadas no ano 520. Então veja, por isso que eu falei 538, um tempo depois eles reconstruíram o templo e ficaram parados por mais de 15 anos. 520, Ageu entra em cena e ele prega 4 mensagens em 4 meses. E é tudo que se sabe de Ageu. Ninguém sabe de onde ele veio, nem para onde ele foi. Alguns conjecturam de que talvez fosse um homem mais velho, que tinha voltado da Babilônia já idoso, por isso o ministério profético dele é mais curto, mas a gente não sabe. O que a gente sabe é que Deus usa esse homem um pouquinho só, mas para fazer o seu trabalho. É interessante como às vezes Deus faz algumas pessoas passarem muito rápido na vida da gente, mas só para deixar o recado dele, né? Só para marcar a nossa vida. Às vezes, rapidamente, pessoas passam pela nossa vida, mas causam um impacto tremendo. E Ageu faz isso, porque Ageu é um dos profetas mais ouvidos da história de Israel. Muitos profetas no passado falaram, mas não eram ouvidos. Ageu não. Ageu fala e a gente vai perceber que o povo ouve. Isso é muito significativo. Tá? Os ouvintes de Ageu, é bom que você saiba para quem que ele estava falando. Ele estava falando para o remanescente que tinha voltado à terra. Aquele povo que realmente entendeu que Jerusalém era o lugar deles. Que entendia que não adiantava eles estarem estabelecidos lá na Babilônia. E precioso era estar na terra prometida, que Deus havia escolhido desde Abraão. No Salmo 137 tem uma poesia muito interessante que expressa esse espírito daqueles que querem voltar. Lá, o Salmo começa assim, dizendo, nós estávamos à margem dos rios da Babilônia, e os inimigos pediam para a gente cantar. Como é que eu posso cantar longe da terra de Deus? Aí, olha o que ele diz aqui, nessa parte do Salmo que eu coloquei. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita definhe, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Na cabeça de um judeu do Antigo Testamento, desprezar Jerusalém era a pior coisa. Era desprezar a herança de Deus, as promessas de Deus. Então, quando Ageu prega a sua mensagem, ele não está falando com uma turma de desinteressados. Ele está falando com gente que resolveu voltar para a terra. É verdade, com algumas falhas, alguns erros, e Ageu vai tentar corrigir isso, mas com gente interessada em recomeçar a obra de Deus. E a razão pela qual eu acho isso importante é porque a mensagem de Ageu fala a pessoas crentes. É verdade, prioridades invertidas, mas pessoas crentes que sabem que devem consagração ao Senhor. Então a minha pergunta é, como está a obra de Deus na sua vida pessoal, familiar e eclesiástica? Talvez eu esteja falando com um grupo de pessoas que sabem que tem que fazer a obra de Deus. Eu imagino que eu estou falando com vários que sabem que tem que fazê-lo. Talvez não gastaram tanto tempo, não dedicaram tanto tempo das suas vidas, ou não focaram as suas famílias bem, mas sabem que tem que fazê-lo. Aquilo fica martelando na cabeça. Como martelava na cabeça desses que ouviam Ageu na época em que ele profetizou. Tá? Isso é bom. É bom a gente saber que às vezes Deus fala com aqueles que são seu povo. Que precisam de correção, é verdade. Que estão com as prioridades invertidas. Mas ainda assim, seu povo. Deixa eu agora, então, começar a explicar o que Ageu vai falar nessa profecia. Ele começa falando do pecado. E o pecado do povo qual era? Era não ter construído a casa, não ter construído o templo. Essa era a questão que estava em jogo, que Ageu precisa falar a eles. Então veja só. Essa mensagem é dirigida aos líderes. Se você olhar para o texto que está impresso aqui no boletim, lá no verso 1, fala que essa mensagem veio ao governador de Judá, Zorobabel, e ao sumo sacerdote Josué. Então veja que veio ao líder político e eclesiástico. Por que isso é importante? Porque Ageu vem falar numa época em que as duas pessoas que deveriam liderar o povo não estavam fazendo o seu trabalho devidamente.
Até eles tinham perdido a visão. A visão de voltamos para a terra para reconstruir, para recomeçar. Até eles tinham perdido a visão. Até eles precisavam de um chacoalhão de Deus. O tema era o desprezo para com a casa de Deus. É bom que você saiba que esse é o tema principal do livro de Ageu. E eu vou falar aqui da casa de Deus nos próximos domingos. Mas quando eu falar da casa de Deus, lembre-se que a imagem material do Antigo Testamento não é a mesma imagem do Novo Testamento. Né? No Novo Testamento, Deus não exige que você coloque blocos. Não acredito que vocês não fizeram a reforma da igreja. No Novo Testamento não existe essa preocupação com o templo físico, mas no Antigo, o templo físico era o emblema da presença de Deus. Não reconstruir a casa do Senhor era desprezar a presença de Deus com eles. Então, era sério que Ageu falasse desses assuntos. Ou se não, no mínimo, o não construir a casa do Senhor era entender que Deus podia ficar em qualquer lugar. E não dar ao Senhor aquilo que o Senhor havia exigido fosse feito. Então é por isso que Ageu gasta o seu tempo, a sua mensagem, falando desse tema, de cuidado da casa do Senhor. E a alegação do povo, por não ter construído a casa do Senhor, é: não veio ainda o tempo. Não chegou ainda. Quero que você entenda que não é que a gente não quer fazer, é que ainda não deu. Por que eles estavam alegando isso? Porque de fato haviam dificuldades. Eles estavam enfrentando algumas dificuldades. Eles estavam enfrentando dificuldades econômicas, eles tinham enfrentado dificuldades de ordem política e social. Eles entendiam que ainda não tinha chegado o tempo. Mas não é que eles não queriam fazê-lo. Suas casas, porém, eram de fino acabamento. Essa é a resposta de Deus. Engraçado, não chegou o tempo, mas a casa de vocês está, está uma maravilha. Está bonita, está luxuosa. Tem acabamento fino, né? Isso, na verdade, é o que é expresso lá em Filipenses, quando fala assim: todos buscam os seus próprios interesses, e não os de Jesus Cristo. Esse é um texto que interpreta o que estava acontecendo nos dias de Ageu. Eles falavam assim: olha, não é que a gente não quer construir, é que não chegou a hora ainda. Mas aí Deus fala com eles assim: presta atenção na casa de vocês. Por que chegou o tempo de cuidar da casa de vocês e não da minha casa? É interessante que o espírito do povo era de postergar, muito diferente do espírito do rei Davi. Eu não sei se você lembra da história do rei Davi, mas na Bíblia, Davi chega no momento em que ele olha para sua casa, vê aquela coisa linda e olha para a casa de Deus e vê uma tenda. E ele fala: como é que eu posso morar numa casa de madeira, com todo luxo, com todas as peças ornadas por artistas, e Deus morar num templo? Na época não tinha um templo físico, tinha um tabernáculo. Perdão, tinha uma tenda. Era um tabernáculo, era montado de tecido. Então ele resolve construir a casa de Deus. Davi entendia que tinha chegado o tempo, que não podia continuar assim. Mas o povo, na época de Ageu, achava que ainda não tinha chegado o tempo. Sabe, eu acho que isso fala conosco em que sentido? Parece faltar tempo para investirmos na obra do Senhor. A gente sabe do nosso envolvimento. A gente sabe que a gente tem que fazer coisas. Mas é que agora não dá. Como eu disse, por razões diversas. Seja por trabalho, seja por eu tenho que dar tempo para o meu estudo, ou eu não tenho tido tempo para a minha família. E eu sei que essas coisas são importantes, e eu quero que você entenda que nossa mente é tão esperta ao oferecer justificativas, que ela nunca oferece uma justificativa tola. Né? A gente sabe que não cola dizer assim: não vai dar, eu tenho que sair para tomar sorvete. Não cola isso. Então ela não dá justificativa fútil, ela fala de coisa importante. Ela confunde a sua mente porque ela fala de coisa importante. Ela fala assim: eu tenho muita coisa para fazer no meu trabalho. E realmente, você não pode ser um mau funcionário. Eu não tenho tido bom tempo com a minha família. É verdade, você não pode ser uma pessoa que não cuida da sua família. É que eu não tenho tido tempo para os meus estudos. Então assim, a gente arranja justificativas as mais diversas para não investir na sua vida em relação ao reino de Deus. Então a pergunta é: por que é tempo de investir na sua vida e não no reino? E eu quero que você pare e pense um pouquinho aqui, porque esse pecado eu creio que é comum da gente sempre. Às vezes em maior medida, às vezes em menor medida. Mas existe sempre um interesse maior por coisas que nós não pensamos duas vezes em investir coisas pra gente. E olha, são de caráter diverso.
são de caráter diverso. Eu não estou falando só de posses. Eu estou falando também de treinamento, de estudo, de relacionamento e tudo mais. Mas você pensar primeiramente na sua vida e não no reino de Deus. Quer ver uma coisa? Eu vou dar exemplos simples. Quantas vezes a gente se esquece de pensar numa amizade visando compartilhar de Jesus Cristo com ela? E não é o seguinte, eu quero testemunhar para que minha consciência esteja tranquila. Eu quero ser amigo dele. Eu quero ser amiga dela. Para que no tempo próprio eu diga assim, olha, eu quero te falar da coisa mais importante na minha vida. E de você pensar em investir nisso. Mas é mais cômodo a gente estar com gente que fala a mesma língua que a gente. Assim como na questão do dinheiro, do uso do dinheiro, né? Não é que você é uma pessoa que gosta de esbanjar, mas seu filho precisa daquele outro curso, daquela outra atividade, daquele outro esporte. Ou de repente você gostaria de dar uma coisa para sua esposa, porque afinal de contas ela é a sua esposa. E essa joia é um pouco cara, é um pouco mais do que eu queria comprar, mas ela merece muito mais. E a gente, sem perceber, não titubeia quando é para investirmos na nossa vida. Mas a gente titubeia quando é para investir no reino de Deus. Quando é para nós gastarmos tempo, dinheiro, amor, dedicação nas coisas de Deus. Então, Ageu fala com pessoas assim, com pessoas que titubeiam, não que não sabem que tem que fazer. Sabem, querem fazer, só acham que ainda não veio o tempo. A desculpa deles, a economia estava difícil. Porque a colheita estava abaixo das expectativas. O texto que a gente leu fala, vocês têm plantado muito e colhido pouco. De fato, eles tinham trabalhado muito, eles não eram pessoas preguiçosas. O bom desse texto é que ele fala com gente muito real, sabe? Eu não estou falando aqui de pessoas que não zelavam pelo seu trabalho, preguiçosos, que queriam ter a bênção de Deus, mas ficavam lá de braço cruzado. Não. Gente que trabalhava muito. Pegava o segundo emprego, se necessário. Né? Porque tinha que sustentar o lar. E ralava, e ralava, e ralava. Gente séria. Mas parece que não vinha. Parece que não chegava o necessário. Lá em Ageu 2,16, mais adiante no texto, fala assim, quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Em outras palavras, tinha sempre abaixo da expectativa. Eles estavam... Veja, eu quero que você entenda o seguinte. A desculpa deles é a economia. E eu falei que a nossa mente é sagaz para trazer justificativas que são razoáveis. Então, não é que eu não queira investir, é que agora não dá. Só quero que você entenda isso. Agora não dá. Porque a economia está difícil. A economia está nos apertando um pouco. E essas justificativas, elas são mais convincentes porque elas são sérias. Você fala, de fato, a economia está difícil. Então é melhor a gente tomar cuidado, não esperava que ia vir mais e não veio. Mas, estudando esse texto, eu aprendi uma coisa com um autor que eu mesmo não tinha atentado tanto para ela, mas eu acho que ela é significativa. Esse autor, chamado J. Alec Motyer, fala assim, que o problema deles não era econômico. O problema deles era insatisfação. Eles tinham dinheiro, eles tinham o que eles precisavam, mas parecia-lhes escapar da mão. Olha para o texto que está impresso aqui, olha o verso 6. Fala assim, vocês comem, não é que não comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Então não é que eles não tinham comida, bebida e o que vestir, eles tinham o que era necessário. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocar numa bolsa furada. Você já não teve a impressão de que parece que o dinheiro escapa pelas mãos? Que parece que você trabalha, luta, e parece que não dá o que você esperava. Sempre apertado. Então entenda o seguinte, o texto não está dizendo que eles eram pobres, e é isso que eu quero trazer para você, para que fique mais real esse contexto bíblico. E você perceba que ele tem mais a ver com você do que a gente pensa. Não estava falando de gente que estava tão pobre que não tinha o necessário. Eles tinham tudo o que eles precisavam. É que estava abaixo das expectativas deles, e abaixo da expectativa significa insatisfeito. Porque é comum a gente desejar só mais um pouquinho. Eu não quero muito. É só aquele extrazinho que vai
né? Você falava isso 10 anos atrás, quando você já tinha um extrazinho em relação ao seu primeiro emprego. Mas depois vem um outro extrazinho que é importante, porque agora entrou coisa nova na família. E depois você precisa daquele outro extra. Sabe por quê? Presta atenção nisso. Aquilo que no passado era luxo, hoje é necessidade. Não é difícil a gente perceber isso. Você compra um carro? Quem é que não compra um carro com ar-condicionado, né? Mas antigamente era luxo. A gente vivia... E a gente olha para trás e fala assim, como é que alguém vivia com um carro sem ar-condicionado? Tem gente que ainda fala assim, né? Como se não lembrasse desse tempo. Ou senão, a gente entende que o celular tem que ser esse tipo de celular. Ou o computador que demora para abrir desse jeito, não é possível. Como é que dá para trabalhar num computador desse? Não dá para trabalhar. Você trabalhava num computador desse 5 anos atrás. Mas agora não dá. E para você investir para ter um melhor, custa só R$2.000 a mais. Pensa no que dá para fazer com R$2.000. Mas não, é para você ganhar 30 segundos de tempo na hora de abrir o seu computador. Que caro esses 30 segundos. Né? É caro. Mas é necessário. É muito importante. Porque não dá para trabalhar assim, se não for assim. Eu quero que você entenda que a nossa mente é muito sagaz, o nosso coração é muito inteligente em oferecer aquilo que nós entendemos que é necessário. A gente precisa ter. A gente tem que ter. Então o problema não era econômico, e o nosso problema hoje não é econômico. Inclusive, eu tive a chance de conversar com algumas pessoas no passado sobre isso aqui, ó. Olha a nossa desculpa no Brasil de 2012. Você já usou essa expressão várias vezes. Pastor, eu não quero ser rico, Deus sabe disso. Não, dinheiro nenhum. Eu só quero ter estabilidade financeira. Sabe, eu trabalho numa universidade com muita gente que não conhece a Jesus Cristo. E eles também, tudo que eles querem é estabilidade financeira. A maioria das pessoas que conversam, ninguém quer ser rico. Um ou outro, claro, mas muitos não, eu só quero ter estabilidade financeira. Por quê? Porque é bom você não ter preocupação. O problema é que o livro de Provérbios fala assim, ó, não se fie no seu dinheiro. Não descanse naquilo que você obtém. Por que a gente quer estabilidade financeira? Porque a gente quer estabilidade. E não espera essa do Senhor. Eu estou dizendo isso porque isso tem se tornado cada vez mais comum. Eu vou contar alguns exemplos aqui. Eu tive chance de conversar com um moço, filho de pastor. Um moço joia, crente, eu nem achei que ele tinha esse problema. Mas um dia veio no meu gabinete conversar comigo. Falou assim, pastor, estou triste. Ele estava triste mesmo. Chorou, tadinho. Estava com o coração bem arrebentado. Eu falei, o que foi? Ele falou, minha namorada terminou comigo. Por quê? Uma moça crente, eu sou moço crente. Mas ela cansou. Ela cansou de me ouvir falando que quando a gente tivesse X, a gente ia casar. Ela cansou. E eu falei assim para ele, fulano, parabéns para ela. Parabéns para ela. Que moça joia, quero conhecer essa moça. Ela acertou na veia. Porque ele criou uma expectativa tal que você tem que ter ao menos aquela expectativa para você então tomar um grande passo como casar. É igual filhos. A gente faz assim também. A gente quer filhos, mas agora não dá. A gente vai esperar uns 5, 6 anos, aí o negócio vai engrenar e a gente vai pensar em filhos. Aí 5, 6 anos não engrena, e agora? Não engrenou. E agora? Vai ter ou não vai ter? Mas porque é importante a gente ter a tal da estabilidade financeira. Isso vale para casamento, para filhos, para dízimo. Eu quero muito dar o dízimo, sabe? Eu sei que é importante a gente ajudar na igreja. Realmente é que agora não está dando. A coisa está apertada lá em casa. Mesma coisa você faz quando você pensa em missões. Puxa, quantas vezes eu pensei assim? Quantas vezes você não pensou assim? Olha, missionário veio lá na igreja, mexeu comigo. Puxa, que dificuldade, vai para uma terra distante. Precisa ajudar em missões. Mas você chega no domingo em casa, e você liga a televisão, assiste o Fantástico e você esquece. Aí depois na segunda-feira tem outra coisa, tem muita coisa no trabalho, aí você esquece. Aí passou, aí depois vem um outro missionário e você falou assim, puxa vida, eu tinha falado que eu ia ajudar em missões da outra vez, né? Tudo a gente posterga por causa dessa maldita estabilidade financeira. E eu estou dando esse exemplo porque ele é comum hoje. E ele atinge, inclusive, a gente. Sinto dizer isso, mas ele atinge a gente. Eu já pensei assim, você já pensou assim. Que para fazer alguma coisa, a gente quer chegar num patamar. O que eu quero que você saiba é o seguinte, para investir nas coisas de Deus, para investir em coisas preciosas, você não precisa chegar no patamar.
Você não precisa chegar. Essa é expectativa sua, não de Deus. Essa é sua, não é de Deus. Deus não fala, você tem que ter X para casar, para ter filhos, para dar dízimo, para missões, o que seja. Essa é uma coisa que nós colocamos exatamente o erro do povo na época do profeta Ageu. Então, eu quero que você pondere um pouquinho sobre como isso é comum e como isso tem afetado a gente. Deus, então, traz a palavra bonita e eu vou terminar com isso aqui. A exortação é, dê uma olhada na sua vida. Dê uma olhada na sua vida. Por que eu quero chamar a atenção disso? Porque essa é uma expressão que é Deus falando assim, acorda. Está lá no versículo 5, no verso 7. Se você olhar, ele fala assim, olha para onde os seus caminhos o levaram. Olha onde você foi parar. Eu estava falando de filhos há pouco e eu lembrei de um exemplo de uma pessoa que eu pastoreei e falou assim, pastor, me arrependo amargamente. Uma mulher de quase 50 anos que tinha uma filha de 9, 10, disse assim, eu queria tanto ter começado antes. Mas eu disse para mim que não queria filhos, disse até o dia que eu engravidei. Aí eu olhei para trás e agora eu vejo quão gostoso é e me arrependo amargamente. Por quê? Porque às vezes nós não atentamos para algumas coisas antes. Nós pensamos de forma egoísta e às vezes de forma até justificada. Deus fala assim, olha para a sua vida. Dê uma olhada para a sua vida. E quando ele fala isso, ele está pedindo para a gente repensar a nossa conduta. Isso é repetido várias vezes no livro do profeta Ageu. É um livro de 2 capítulos. 5 vezes Ageu fala assim, de alguma maneira diz assim, presta atenção. Acorda. Para o que eu tenho de falar. Repensar a conduta e os consequentes resultados. Opa. O que Deus diz aqui, que é interessante, é que era juízo deles. Juízo de Deus. Juízo de Deus para com eles. Deus fala assim, olha, o que tem acontecido aqui é que eu estou pesando a mão. Sabe por que a economia não está lá do jeito que vocês esperam? Eu fiz questão de deixassem. Não é que eles estavam passando necessidade, mas estava aquém do que eles queriam. Não tinham chegado na estabilidade financeira. Mas Deus disse assim, isso fui eu que tirei. O que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com o sopro, diz no verso 9. E no verso 10 ele fala assim, eu segurei o orvalho. E o orvalho era importante numa região tão árida. Era chuva. Era o que movimentava a economia. Eles viviam de agricultura. Se não tinha orvalho, não tinha alimento. Não tinha as 3 coisas principais. Azeite, vinho e trigo, que está no texto ali. E Deus fala, foi exatamente o que eu afetei. As principais coisas da economia de vocês. Eu fiz isso. Sabe por que Deus faz isso? Porque isso está ligado às maldições do pacto. Deus tinha dito lá em Deuteronômio que ele traria maldição ao povo, caso o povo desobedecesse. Se vocês obedecerem, eu vou lhes abençoar. Se vocês desobedecerem, eu vou lhes amaldiçoar. Mas Deus faz isso porque Ele ama o seu povo, para acordar o seu povo. Olha o que eu aprendi essa semana estudando para essa mensagem. Olha o que esse texto diz. Deus fala, concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. O salmista diz que Deus deu a eles o que eles queriam, mas isso fez a alma deles definhar. Sabe o que eu acho que esse texto ilustra? O senso de insatisfação que Deus dá para despertar a gente do nosso marasmo. Às vezes Deus fala assim, você quer? Vou te dar. E aí você tem e fala, gente, está faltando. Tão triste isso. Quando Deus dá um senso de que está faltando, de insatisfação, pois Deus está fazendo isso para despertar você, para acordar você, para aquilo que falta na sua vida. É por isso que eu quero terminar com aquilo que está no verso 8. Ele fala assim, olhe para onde os caminhos os levaram. Suba lá para o monte, peguem a madeira, comece o templo. Essa é a chamada, é só isso que a Ageu quer despertá-los para fazer. Acorda, façam isso, cuidem do templo. Porque é isso que é obedecer a minha palavra, é isso que é investir no meu reino no momento. E, no nosso caso, eu lembro das palavras de Jesus. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Que outras coisas? As coisas pelas quais a gente luta. Por que você fica até mais tarde no serviço? Por quê? Porque você tem que dar comida, roupa, tudo que você precisa para sua casa, não é? Mas é isso que os gentios procuram. Eles também lutam por roupa, por comida. E é por isso que eles pegam um segundo emprego,
terceiro emprego. É por isso que eles trabalham de sábado, de domingo. É por isso que eles ficam preocupados de repente perder o emprego porque está havendo corte na empresa. Por quê? Porque esse é o alvo da preocupação deles. E Jesus fala assim, não andeis ansiosos. Você não pode esticar a sua vida um pouquinho que seja. Então busque o reino de Deus e a sua justiça. Deixa Deus cuidar o resto. Ele cuida do passarinho. Ele cuida do lírio do campo. Por que ele não vai cuidar de você? Já viu o lírio do campo vestido? Jesus fala. Não é mais bonito que Salomão? Pois Deus faz isso com uma plantinha que depois é jogada no fogo. Deus dá essa bela roupa ao lírio para depois ser amassado. Você acha que Deus não vai dar para você o que você precisa? Ainda não veio o tempo, Senhor. Deus fala, é claro que veio. Sempre é tempo de investir no reino de Deus. Sempre. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Eu quero convidar o presbítero Fábio, o Edinho, para virem à frente, para a gente cantar a música que está no nosso boletim, porque é exatamente isso. É o nosso compromisso, é a nossa resposta. Deus, é verdade, eu tenho que investir em algumas coisas. Eu tenho que procurar aquilo que é mais importante na minha vida. Então, me ajuda a não perder o foco. É essa música. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça.